É a segunda e última parte deste programa Conferência Aberta sobre o mundo místico. É o segundo programa que fazemos sobre o mundo místico. O primeiro foi a 19 de fevereiro. Voltamos agora a repeti-lo em tempos de primavera, neste 2 de abril. Se quiser, pode falar connosco na próxima hora através do número 220315500. Hugo, vou começar por si esta segunda parte, começando por lhe perguntar se aquilo que vocês fazem é uma profissão ou é uma missão? Grande pergunta. Eu sempre ouvi dizer, pessoas que me orientaram, era que eu tinha que ter duas profissões. Tinha que trabalhar o mundo, o meu lado espiritual e o meu lado terreno. E hoje faz muito sentido, sempre fez e ainda faz muito sentido. Eu tenho duas profissões. Digamos que eu tenho uma profissão que é tarólogo e astrólogo, e também tenho a minha outra profissão que é, sou delegado comercial. Mas que me dedico, tenho tempo para as duas profissões, mas acho que a nossa é uma profissão, é uma missão, no fundo uma profissão também ao mesmo tempo. Consegue ser as duas coisas? Sim. Mas vocês conseguiam deixar de parte, o Hugo conseguia deixar de parte o tarô, ou não? Não. Entrando já não conseguimos sair. Isto é como, andava um tempo atrás, vi uma série sobre criminalidade. Tu entras na criminalidade, mas não consegues sair dela. Ou estás preso ou morres, que é mesmo assim. E a realidade é mesmo essa. Nós, na espiritualidade, se saímos, morremos. É-nos retirado a necessidade de estar aqui na Terra, porque o planeta está a fazer a seleção, está num período de seleção. O planeta está a selecionar pessoas. É por isso que está a haver tanta morte agora, porque são pessoas que não aguentam a energia. Desencarnam e vão para outros planetas. Denis, é uma missão, uma profissão? É uma missão. Ambas? É uma missão e uma profissão. Eu percebi relativamente cedo, eu tenho 42 agora, vou para os 43, mas 20 e poucos anos eu percebi que eu tinha que orientar as pessoas de alguma forma. O tarô, por exemplo, é uma forma de fazê-lo. Colocou uma questão ao Hugo, se ele conseguiria viver sem, eu conseguiria viver sem na boa, absolutamente, porque o que acontece durante uma sessão de tarô acontece durante uma sessão de consultoria ou de outra. O tarô é apenas um elemento. Eu tenho essa noção desde muito jovem que eu estou aqui para orientar as pessoas, seja como for, seja através de cartas, através de uma conversa, através às vezes a pessoa vem fazer uma sessão de acupuntura, não faz sessão de acupuntura nenhuma, conversa e sai, olha, mudou a minha vida, já foi mais do que orientada e eu tenho esta plena noção que eu estou onde eu deveria estar. Orientar pessoas. Orientar pessoas. É nesse sentido. Eu, antes de fazer a pergunta à Andrea, temos outra espectadora, a primeira chamada desta segunda parte, Helena Gomes, de Braga. Helena, boa tarde. Boa tarde. Olá, seja muito bem-vinda. Está a assistir ao programa? Está a gostar? Estou sim, muito obrigada. Já viu o primeiro programa, a 19 de fevereiro, ou não? Não vi. Hoje é a primeira vez. Estava sentada aqui mesmo um bocadinho. E resolveu ligar. Quer fazer alguma pergunta, Helena? Quero fazer uma pergunta ao Sr. Hugo. Ao Sr. Hugo? Ok, ao Hugo, certo. Pode fazer. Olha, eu tenho um filho que está a trabalhar por conta de uma empresa. Pronto, ele tomou conta dessa empresa, tem 10 funcionários e eu queria saber como é que estão as finanças, se a empresa tem pernas para andar, se ele deve continuar, se deve desistir. Portanto, se este negócio do seu filho vai dar certo, é isso? Sim, ele já tem a empresa aberta há 2 anos e meio. 2 anos e meio? Sim. Com 10 funcionários. Sabe a data exata da abertura do negócio? Helena? Sim. Sabe a data exata da abertura do negócio? Ai, não sei, não. Não sabe? Ok. Isso aí, o meu filho, por acaso, nessa altura, eu tenho pena porque ele foi buscar a filha ao infantário, mas só vem às 4 horas e eu gostava que ele falasse. Pronto, se ele depois quiser telefonar também, nós estamos aqui até às 4h30. É até às 4h30? É até às 4h30, exatamente. Olha, então,
Pronto, nós estamos em direto, senão eu desistia desta chamada e depois quando ele chegasse, ele ligava. Bem, ele pode também ligar depois. Agora vamos ouvir o que Pronto. o Hugo tem para lhe dizer, está bem? Tudo bem, está bem, obrigada. É uma coisa que ele gosta muito, certo? Sim, Ele gosta muito daquilo que faz, correto? sim, é verdade. A empresa já esteve muito bem, certo? Sim. Pronto, é assim as coisas vão andando, vai ter que haver uma remodelação no trabalho. Vai ter que haver mudanças dentro da empresa profundas. Vai haver ganhos, mas também grandes perdas. Sim. Entendeu? Sim, já estou a perceber. Pronto, as coisas vão andando, mas tem que ir com calma e com muita moderação e ponderação. Sim, eu posso fazer uma outra pergunta? Pode colocar outra questão, diga. Sim. Eu queria saber sobre a saúde dele. Também do seu filho? Sim. Deixa-me só fazer uma pergunta ao Hugo. Isto interfere serem terceiros a perguntar por outras pessoas? Ou a resposta é mais exata quando são as pessoas mesmo a questionar? Não, é assim, eu acho que não. Acho Não interfere? Não, para mim nunca me interferiu. Eu sou nada. mãe, não é? Não sei se Sim, é mãe. Sim. Quando é ligação direta, não. Mas houve uma vez, que ainda bem há pouco tempo, uma rapariga quis fazer perguntas, deu-me um relatório e eu pedi a uma colega minha que estivesse presente, que é amiga que é mais amiga de ambos, da pessoa e minha, e eu pedi mesmo para estar presente para juntos vermos as respostas, e juntos vimos as respostas, mas a mim não me interfere nada. Não interfere. Então vamos saber sobre a saúde do filho da Helena? Sim. Ele sofre muito de ansiedade, não sofre? Sim, muito. Que aparecem problemas de coração. Assim, ele já fez várias, não é ecografias, como é que diz? Eletrocardiograma, já fez Já fez? ecocardiograma, mas não tem nada de nada, porque ele sempre jogou futebol dos 9 anos até aos 31 e agora desistiu este ano que passou portanto, por opção dele, porque a mulher estava a queixar-se que ele que dava pouca assistência lá em casa, assim, e deixou. Mas Vejo ele aqui nunca teve problemas de nada de coração. mal no coração. Mas ele já foi a 3 especialistas diferentes e ninguém diz que ele tem nada. Ele é que a ansiedade é que lhe provoca às vezes arritmias. Ele deve ter mais calma e ter problemas porque pode ter alguma coisa com o coração. Portanto, é preciso que ele modere a ansiedade, que ele se acalme, é isso, Hugo? Exatamente. Ele está a tomar o comprimidozinho todos os dias e pronto, anda no psiquiatra e ele também disse que o problema dele é a ansiedade, tem aqueles medos, aquelas fobias, tem esse género de coisas. Exatamente. Só que ele também não toma a medicação muito certinha. E ele que se mantenha assim, como o Hugo está a dizer, a ansiedade pode-lhe provocar algum problema. Ele tem que, de facto, deixar de ser tão ansioso e viver a vida mais calmamente. Helena, muito obrigada pela sua chamada. Espero que tenha ficado tudo respondido. Está bem? Tá, muito obrigada. Muito obrigada. Uma boa tarde. Deixem-me dizer lá para casa que estas chamadas não são combinadas. São chamadas dos nossos telespectadores. Eu estou a dizer isto porque até eu fico sem palavras quando o Hugo diz que tem problemas do coração e a senhora diz, bem, já fez exames, já foi a 3 especialistas. Ele estava a insistir, coração. Às vezes as pessoas não têm noção, não é? Mas na verdade... Não é? Quer dizer, isto deixa-me impressionada, deixa-me dizer-lhe. Que assim, há uma coisa muito importante, que as pessoas ainda não tomaram consciência disso. Eu provavelmente não perguntei à senhora porque estamos num programa de televisão e não deu para perguntar, mas claro, por acaso... Aqui não podem ser coisas tão pessoais, como Exatamente. da última vez tivemos uma senhora que depois falou com o Hugo posteriormente, ou seja, que falou dos Sim. Açores. Portanto, depois, posteriormente, resolveram as coisas. Podem ligar e o número será facultado, depois teremos as consultas à parte. Mas não é isso. Mas o que eu aconselho toda a gente é deixar o leite de vaca urgentemente e começa a beber leite de arroz. O leite de vaca é o maior... E tenho uma prova viva disso, eu próprio não posso beber leite, e comecei a beber leite de arroz e a partir daí senti muito melhor. O leite de vaca é completamente, tudo o que dizem os especialistas, não sei se o Denis concorda comigo, mas tudo o que os especialistas dizem sobre o leite, no meu entender está errado.
Por isso é que eu aconselho as pessoas assim. E o que eu senti intuitivamente é que a pessoa deve começar a beber leite de arroz e não leite de vaca. Isto também porque podem Mas causar... por causa do coração, é isso? Sim. Por causa do coração? É Sim, isso? sim, exatamente. Portanto, por causa dos problemas do coração. E aqui neste caso até era a ansiedade causar Sim. também, ou seja, o senhor já procurou ajuda exatamente para este problema. André, nós iniciamos o programa, antes desta chamada que foi prolongada aqui com o Hugo, iniciamos a perguntar se isto era uma profissão ou uma missão vossa. Qual é a sua opinião? Antes de mais, tem que ser uma missão, senão não estamos a ser verdadeiros com nós próprios. Depois será uma profissão, sim. Sinto isto como uma capacidade, uma arte, um dom, algo que está acima das minhas visões, porque é algo que me sai naturalmente de mim. E depois, posteriormente, é uma profissão porque vivemos num sistema e temos que ganhar de alguma maneira, não é? E isso se conjuga pela sociedade, senão seria só por missão. Se não precisássemos de dinheiro para nada, para viver, para comer, não, seria só em missão e andávamos por este mundo fora a cumprir o nosso papel e o nosso objetivo de ajudar quem nos procurasse, ou as pessoas que vêm ao nosso encontro, porque não somos nós que vamos lá, eles é que vêm ter connosco. Exatamente. E todo esse percurso seria tudo muito mais natural, muito mais saudável, mas acaba por ser primeiro uma missão e depois uma profissão. Nós, no primeiro programa, a 19 de fevereiro, falamos aqui dos primeiros momentos em que vocês sentiam que tinham esta predisposição, lá está, para orientar, no caso do Denis, etc. Todos vocês, desde muito novos, sabiam para que é que estavam aqui e o que é que queriam fazer, desde mesmo muito novos. Com outras pessoas será parecido ou igual, mas quando há um crescimento, uma evolução dentro desta missão, desta profissão, como é que se distingue o trio do joio? Como é que se distingue um bom profissional de um mau profissional? Na astrologia, na teologia, há essa distinção? Em todas as profissões temos os dois lados, não é? Em qualquer lado, não precisa ser só neste lado esotérico, mas em qualquer profissão existe os bons e os maus. Há o lado positivo e o lado negativo, há o lado claro e o lado escuro, o lado ativo e o lado passivo. Há sempre o outro lado da moeda, sempre. E infelizmente existe muita gente que se aproveita disto para ajudar quem procura. Isso é uma infelicidade que a própria pessoa, por não ser evoluída, está a fazer esse papel. Porque se ela fosse minimamente evoluída, sabe perfeitamente que não pode fazer isso. Não tem capacidade, não faz, não ajuda, passa para outro. Mas há muita gente, infelizmente, que se aproveita disso. Há muito charlatão por aí, mas como em todas as profissões, não é? E nós temos que saber lidar um pouco com essas pessoas que estão, mas é como tudo. Há sempre o risco de cair sempre numa dessas pessoas pelo caminho da vida, e temos que saber interpretar isso, mas temos que tentar, obviamente, desviar-nos desse tipo de pessoas para o nosso bem, senão estamos ali e vamos ser enganados e é muito frustrante e é muito mau. Nestes anos todos, Denis, já alguém foi ter consigo com esta inquietação? Eu sei que tenho algo, se calhar também gostaria de orientar, ou seja, com estas capacidades, mas que ainda não teve coragem de dar o primeiro passo. Sim, deve ser complicado, sim, não é? Dar o primeiro passo. Muitas pessoas, é muito comum acontecer. E aconteceu comigo, o que aconteceu comigo acontece, acho que com muitas pessoas, saber, pronto, eu quero ajudar as pessoas ou eu quero orientar as pessoas, mas eu não sei de que forma é que eu vou fazer isso. E depois você vai experimentando, não é? Agora, o que a Andrea acabou de dizer me lembrou de uma história que aconteceu lá na loja do Mundo Místico, que eu estou aqui a representar hoje. Apareceu um senhor estava lá dentro a olhar os livros na loja, eu estava na recepção e depois uma das recepcionistas disse: olha, Denis, tem aquele senhor, ele disse que quer ter uma sessão consigo, mas ele quer conversar primeiro. Primeiro ele quer ter uma conversa, depois ele quer saber o que é o mais indicado para ele. Eu falei, tá bem, então vamos lá, e fomos para a sala e
o que é que aconteceu? Ele disse que queria... Ele falou um pouco sobre a vida dele. O senhor não olhava muito para os meus olhos, olhava assim meio para o lado e tal, muito desconfiado. E depois ele disse, olha, eu queria fazer alinhamento de chakras. E eu perguntei assim, olha, você já fez reiki? O senhor já fez reiki alguma vez? E ele disse, já fiz. Há quanto tempo? Eu já fiz há uns anos uma sessão. Então, se calhar o reiki era melhor, porque ele estava a perguntar, tá bem, mas alguma coisa me disse, veio uma voz me disse, olha, eu acho que é melhor você pelo menos explicar para o senhor do que é que se trata o alinhamento de chakras. Então eu expliquei que é uma sessão que tem cinco etapas, começa com técnicas de hipnose, eu fui explicando tudo direitinho, e ao final ele disse, ok, então eu quero fazer o alinhamento de chakras, pronto. E o homem deitou-se e eu comecei a induzi-lo, porque a sessão é toda induzida, a pessoa está deitada na marquesa, enfim. Quando terminou a sessão, ele veio ter comigo, sentou-se, eu falei, olha, tá tudo bem, sente-se bem? Eu sinto-me ótimo. E ele disse qualquer coisa assim, do gênero, olha, eu sou mestre de reiki. Uau! Eu sou mestre de reiki, eu sou um dos representantes da Associação Portuguesa de Reiki. O senhor me disse, ou seja, ele disse, e eu tenho imenso prazer em estar aqui e finalmente tê-lo conhecido pessoalmente, porque eu queria ver se você era mesmo... Foi uma prova. Foi uma prova. Foi colocada à eu prova, achei Denis. Fantástico. Eu contei essa história para todo mundo que eu conheço. E ali no mundo místico, onde entram pra todos os dias toda muita gente. Então ele disse, o homem, eu perguntei se ele já tinha feito reiki, ele falou, já fiz uma sessão há uns anos. Ele é da Associação Portuguesa de Reiki, ele é mestre de reiki, ele é um representante da associação. E ele estava lá para me testar, porque eu acho que é isso, tem muita coisa por aí, muita gente a dizer que faz, ou é isso, ou que é aquilo. Exatamente, como a Andrea diz, se não sentem capacidade, não devem fazer. Exatamente. Temos outro telespectador agora em linha, Paulo Costa, não percebi de onde é que fala. Paulo, boa tarde. Boa tarde, estou a falar do Porto. Do Porto. Paulo, que questão é que quer colocar? Eu gostaria de fazer uma questão ao Hugo e uma questão profissional. Profissional. Eu trabalho numa empresa há 7 anos e ultimamente temos passado por algumas dificuldades e eu gostaria de saber qual seria o futuro da empresa, tanto para mim como para os meus colegas. Ok. Antes, boa tarde. Tá. Há quanto tempo é que trabalha nessa empresa? Há 7 anos. Gosta do que faz? Sim. Uma empresa de quê? Da área de fazemos várias coisas. Mas é de que área, Paulo? Audiovisual. Audiovisual. Estou a passar por muitas dificuldades, mas a empresa já esteve muito bem. Eu aqui assim não vejo fecho da empresa já, mas não quer dizer que não aconteça. Isto é, há possibilidades de acontecer o fecho, mas no prazo mínimo de 6 meses, ela não vai fechar. Pode acontecer o fecho no prazo máximo de 2 a 3 anos. Se acontecer. Mas as coisas vão melhorar? Vai ver, durante 6 meses vão estar estáveis. Depois de 6 meses, vai depender de uma decisão que a administração tenha. Ok, muito obrigado pela atenção. Obrigado, eu. Portanto, vai depender aqui daquilo que for decidido, é isso? Exatamente. Muito bem. Muito bem. Nós, ainda bem que o Denis há pouco já falou desse teste do Reiki. O Denis hoje trouxe não o livro que tínhamos falado em fevereiro, que ia sair agora em abril. Exatamente. Está quase a sair, mas ainda não pode ser apresentado neste programa. Sim. Mas trouxe-nos outro livro. Esta é a segunda edição do livro de autodefesa energética, que fala sobre o curso de autodefesa energética que foi desenvolvido em 2005. E o livro foi lançado em 2012. Este livro, que eu fiquei muito interessada no último programa por causa desta palavra, da autodefesa energética. Este livro ensina mesmo esta autodefesa energética? Sim, ensina isso. Ensina. Este livro é para ensinar as pessoas a defenderem-se. Sim. Mas como é que isso acontece?
nós somos influenciados pelas outras pessoas, podemos ficar mais em baixo, mais tristes, mais alegres. Em fevereiro o Denis dizia que sim, não é? Só este contacto... Sim, nós somos responsáveis pela energia que carregamos e também somos responsáveis pela energia que transmitimos às outras pessoas, não é? E como nós somos energia, não é? Eu parto sempre daí, nós somos energia, tudo é energia. Por isso também. Às vezes as pessoas comentam assim comigo, eu sei, Denis, eu entendo o que o Denis quer dizer quando fala de bloqueio energético. Então eu estou aqui com uma dor no meu joelho direito, isso é um bloqueio de energia, não é? E eu digo, é verdade, isso é um bloqueio de energia. Mas uma dor no corpo ou uma doença é um bloqueio de energia. Mas se a sua vida não se desenvolve ou não anda para frente, isso também é um bloqueio de energia. Se você não consegue um relacionamento satisfatório, isso também é bloqueio de energia. Mas, tudo é energia. Então o livro ele se baseia muito nessa premissa e fala de todos os assuntos que estão ligados a este tema da autodefesa energética, desde da simples assimilação energética, não é? Porque ele fala de uma formação que foi desenvolvida baseada em conversas que eu tive com médicos e enfermeiros, que eram os meus alunos no Instituto Português de Naturologia do Porto, e que indicavam, pelo menos, que tudo que eles passavam tinha a ver com a assimilação de energia no local de trabalho desses profissionais. Não é? Muitos eram médicos, no São João, no Maria Pia, enfim. E não conseguiam se desligar desta energia. Então fala desse tema da assimilação de energia, fala de bloqueio de energia e também mais profundamente fala de assédio espiritual, falam de esponjas energéticas e falam de vampiros energéticos. Nós e vamos são esses três conceitos? No próximo, se me permite falar, no próximo dia 10 e 11, nós vamos ter uma formação, será provavelmente a única formação que vai acontecer em 2014 e vai acontecer no Mundo Místico sobre esse tema. É uma formação 10 e 11 de abril? 10 e 11 de maio. De maio. Isso, 10 e 11 de maio. Ela passou por muitas transformações desde 2005. Ela começou com 8 horas, ela está com quase 14 agora, dividida em 2 dias, nesses 2 dias, e vai falar desses temas todos. Então, a esponja energética, o vampiro energético, na própria formação eu falo inclusive de 10 tipos de vampiros que existem. E nós próprios poderemos em algumas ser, fases da vida sermos vampiros. Exatamente, ou pode ser o seu melhor amigo, pode ser o seu irmão, pode ser o seu pai, a sua mãe, enfim, o vampiro energético nada mais é do que uma pessoa que não consegue reter a própria energia, não consegue, e ela tem que buscar de alguma forma esta energia nos outros, não é? De forma inconsciente. Portanto, eu acho que o maior benefício que uma pessoa tira de uma leitura como esta, de uma formação como esta, no que diz respeito aos vampiros energéticos, é primeiro reconhecê-los, segundo não ser preconceituoso, perceber, então eu percebo agora porque o meu amigo faz isso ou age desta forma, então eu vou ser mais, não é, vou compreendê-lo melhor e também não vou afastá-lo, se calhar. Exatamente. Esta autodefesa energética pode ser então útil. Já continuamos a falar do Reiki. Temos outra chamada em linha, Miguel Castro da Maia. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Olá, muito boa tarde. Mas, eu gostaria de perguntar, falou-se há bocado, nos profissionais, para distinguir profissional do mau profissional. E eu queria perguntar, a nível de formação, que formação é que eles recebem? Cada formando tem uma formação específica ou é em geral para todos? Há escolas que apoiam este tipo de áreas, já que há tanta coisa pelo país fora. Que formação é que recebem? É isso que gostava de saber, não é? Se têm escolas específicas para isso, se vão para os profissionais individuais para ter essas aulas. É uma coisa que gostava de saber. Muito bem, Miguel. Vamos responder já de seguida. Eu acho que no Reiki há uma aprendizagem, não é? Sim, o Reiki, a formação de Reiki está dividida em três estágios. O primeiro chama-se Shoden, que significa os primeiros ensinamentos. O segundo chama-se Okuden, que significa os segundos ensinamentos, e o Shinpinden, que significa ensinamentos secretos. Está dividido em 3, então um mestre de Reiki ele tem estas três componentes. Eu sou um mestre de Reiki formado desde 2013, portanto há 11 anos.
Sou formado em medicina chinesa pelo Instituto Português de Naturologia do Porto, represento a Associação Portuguesa de Reiki Essencial na cidade do Porto. Aprendi leitura das mãos e tarologia com uma mulher, com pessoas do meu e depois ao longo da vida, não é? Porque isso também quanto de aprender, mais se lê, mais prática, não é? Exatamente. Hoje também dou formações de tarologia. O curso que eu faço é um curso profissional. Nós vamos iniciar um curso no próximo dia 9, está esgotado já, graças a Deus. Hoje eu vim saber que as vagas estão todas esgotadas. Pronto, a minha formação é essa. Também eu sou formado em Vipassana ou Vipassana, como se diz aqui em Portugal, que é uma meditação budista, que é uma meditação que se baseia na atenção plena. E é isso, acho que já é muita coisa. Hugo, formação? Formação, eu tenho o curso o nível 1 da astrologia com a Analógica Corpo Espelho, na Boa Vista. Foi um curso certificado, foi um curso que eu tirei com muito gosto. O tarot utiliza apenas a minha intuição e consigo compreender as cartas, mas lido essencialmente a minha intuição, nunca tive formação nenhuma, sou um autodidata na parte do tarot. No Reiki tenho o nível 2, que também falta-me o nível 3A e 3B, que mais tarde tentarei tirar, mas para já não tenho. E também estou a tirar um mini curso todas as quartas-feiras à noite com a doutora Lídia de meditação. De meditação. André? A formação também de 3 anos na Escola Mar Português. Depois fiz além dos 3 anos, fiz um complemento quase que se chama de licenciatura, portanto, digamos, foram 4 anos de astrologia seguidos. Depois acabei também por fazer alguns acompanhamentos de astrologias, de ramificações da astrologia pelo caminho, e tenho a parte da quirologia pelo meu tio, que foi o impulsionador da Quiro Astrologia em Portugal, em 1950, portanto já lá vai alguns aninhos, que obviamente me deixou parte exatamente literária. E uma herança também, não é? Sim, digamos, uma herança exatamente desta parte, deste lado esotérico, que faz com que haja um complemento na astrologia, que além de fazer o mapa astral, leio as mãos. Sim. Formação não falta, ou seja, não, para quem procurar em Portugal, é fácil ou relativamente fácil encontrar estes cursos, estas formações? É fácil? Sim, é fácil, é uma questão também de procurar via internet. Há muita publicidade sobre estas áreas, mas já existe muita procura. Existe uma associação, a Associação Astrológica, Astrologia Portuguesa, ASPAS, que faz exatamente a formação com certificação exatamente do curso de astrologia. São vários níveis de astrologia, pois também ela vai romper com as ramificações, porque há pessoas que querem só a parte psicológica, ou a parte kármica, ou a parte infantil. O que é que lhe agrada mais assim? Qualquer coisa, tudo que tem a ver com a astrologia a mim agrada-me. Não me especializei, apesar que o mapa dá-me mais luzes relativamente realmente a questões que, por acaso, a partir de agora vai ser, se calhar, o meu percurso nos próximos anos. Vou-me dedicar a uma astrologia mais específica, à astrologia infantil. Infantil. Pedro Santos está ao telefone. Fala-nos de onde, Pedro? Boa tarde. Vila do Conde. De Vila do Conde. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Parabéns à RTV. Obrigada, Pedro. É a primeira vez que está a assistir ao mundo místico? Exatamente, é a primeira vez. É a primeira vez. Quer colocar uma questão? Exatamente. Queria colocar uma Nós deixamos de o ouvir agora. Queria colocar uma questão, não sei a qual dos intervenientes. Prende-se com a atividade profissional. O futuro. O futuro da sua atividade profissional. Exatamente. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa que o Denis disse no último programa. Quanto mais específica for a questão, mais específica é a resposta. E vice-versa, quer dizer, quanto mais abstrata for a questão, mais abstrata também será a resposta. Quer reformular a sua questão e colocar uma questão específica? Neste caso seria, eu estou empregado, queria saber se irá ser para continuar ou não. Muito bem. Quem é que quer responder?
Hugo, Denis, Andrea. Vai o Hugo outra vez. O Hugo já vem preparado para a terceira vez que fizemos. O Hugo já vai ter só um auricular para ele receber as próprias... E é trabalho de novo. Não é? A questão das questões é questão do trabalho. financeira do trabalho, é verdade, é verdade. Do amor, acho que esta tarde ainda só tivemos uma chamada, se bem que aquela chamada da mãe também é uma chamada de amor, claro, porque é uma chamada de preocupação em relação ao filho. Então, o Pedro Santos de Vila de Conde está empregado. Vou deixar agora o Hugo fazer as questões. Hugo, pode fazer as questões, se quiser. Boa tarde. Boa tarde. Trabalha nesta empresa há quanto tempo? Vai para 3 anos. É por conta de outro, correto? Exatamente. Tem salário em atraso? Não. Eu vejo aqui que se não tem salário de atraso poderá vir a ter ou alguma situação menos clara no trabalho. Vejo aqui mas vivo já com algumas dificuldades, correto? Sim, sim. Pronto, é assim, estas dificuldades tendem a agravar-se um pouco mais. No prazo máximo de 6 meses. Neste período, após este período as coisas tendem a melhorar, mas no prazo máximo de 6 meses as coisas vão ficar um bocadinho negras para o seu lado. Um bocadinho negras. Mas negras como? Salários em atraso, dificuldades em pagar as contas. Vai ser uma situação um bocadinho delicada, mas que vai conseguir ultrapassar por cima. Ok. Pedro, ficou respondido? Ficou. Pronto, muito obrigada pela sua chamada, Pedro. Continua à procura. Também pode ser que esta situação nem chegue a passar por ela, se conseguir encontrar outra situação de emprego, não é? Pode ser contornado de alguma forma esta situação. Nós já sabemos ali com o Denis que temos um curso em maio de Reiki, para esta autodefesa energética. De autodefesa energética, o curso. É de autodefesa energética. Exatamente, autodefesa energética. Não de Reiki. Não é de Reiki, é de autodefesa energética. Esta autodefesa, a minha última questão sobre a autodefesa é se nós podemos, além de compreender o outro melhor, os tais vampiros, podemos também evitar sermos vítimas, entre aspas, de perdermos energia. Claro, a intenção é justamente essa. A intenção desta formação fornecer ao participante ou aos participantes ferramentas que os capacitem contornar ou evitar pessoas ou situações que estejam relacionadas à assimilação de energia de outras pessoas, a todos os níveis. Eu podia dar vários exemplos aqui. Eu conversei com um médico de São João há uns anos e haviam dias que ele entrava em casa e o cachorro dele não vinha ter com ele, tinha um comportamento estranho. E ele já às vezes discutia do nada assim com a mulher, e eu tentei fazê-lo perceber que ele, quando entrava em casa, ele não entrava sozinho, ele não conseguia deixar aquela energia das pessoas para trás. Então esta, por exemplo, é uma história que faz parte do livro. Então também é ensinar as pessoas a desconectarem-se da energia dos outros, porque a ideia é aprender a andar única e exclusivamente com a sua própria energia, e com a energia de mais ninguém. Basta isto. Para se defender. E depois, muitas vezes, eu falo a brincar, mas não é brincadeira nenhuma. Às vezes a autodefesa energética também é levantar-se e ir embora, ou seja, fugir da situação, porque você está a conversar às vezes com uma pessoa que está a levar a conversa para um lado um bocado obscuro ou negro, para dizer melhor. E é melhor cortar. E você não consegue desviar, você já fez várias tentativas de mudar o assunto, o melhor é levantar-se e ir embora. Às vezes não é possível, não é? Se você está numa loja, atender pessoas, você não consegue fazer isso, não vai dar as costas. Existem outras formas, eu ensino várias coisas, inclusive isto que eu estou a fazer,
com a minha mão, enquanto você estiver a conversar com a pessoa, você tem a sua atenção aqui, ou seja, você divide, ensina os terapeutas, os enfermeiros, por exemplo, a ter 50% da atenção voltada para o paciente, 50% para si próprio, para não passar completamente para o outro lado, porque senão o que é que acontece? Acontece uma coisa que se chama acoplamento áurico, que é algo que deveria acontecer apenas durante uma relação sexual, não com ou seja, um acoplamento a 100% das auras. E tem pessoas que dizem assim para mim, olha, Denis, isso é muito bonito, mas quando eu vou tratar o meu paciente, eu simplesmente, eu ligo, eu coloco lá uma música e vou. E a minha resposta é sempre a mesma. Então vá, meu amigo, vá, não é? Eu acho que o que eu ensino esteja 50%, tenha 50% da atenção em si mesmo, em si próprio, e 50% da atenção na pessoa que está a ser ajudada, ou seja numa sessão de tarô, seja numa sessão de astrologia, seja no caso de um enfermeiro que está a tocar mesmo uma pessoa no hospital, é igual. Seja durante uma conversa ao telefone, é a mesma coisa. Tocar uma pessoa, estar a conversar com uma pessoa ao telemóvel é igual, não faz diferença nenhuma. A absorção, ela pode acontecer. Portanto, a formação também ensina o antes, o durante e o após um contato. Esse contato pode ser uma conversa num café com um amigo, pode ser um tratamento, pode ser uma consulta qualquer de astrologia, seja do que for. Qual o seu deverá ser o seu posicionamento antes, durante e após esse contato, porque após o contato você tem que... Imagina que eu estou a conversar com o meu melhor amigo. O meu melhor amigo é uma pessoa que eu colocava as duas mãos no fogo e ele me está a contar sobre coisas más da vida dele ou dificuldades da vida dele. Nós nos despedimos, esse meu amigo já se foi embora mais de meia hora, só que eu continuo a pensar e a ruminar em tudo que ele me disse. Pronto, é como se ele estivesse aqui. Fisicamente ele está longe, mas energeticamente ele está aqui. Eu estou a carregar, ou seja, o facto de eu estar a pensar, estar preocupado com o que ele me disse, não vai ajudar de forma alguma, não vai mudar. Então, também é importante, imagine se eu fizesse isso com todos os meus, a cada sessão, ou eu, ou o Hugo, ou a Andrea fizesse isso, ou nós ouvimos, meu Deus, só nós sabemos, não é? Durante uma sessão, imagine se nós ficássemos a pensar nisso. O tempo todo, o que é que ia acontecer? Magalhães Lemos, depois de um mês. Deixavam de ter também vida. E não temos vida depois, não é? E o que são as esponjas energéticas? Falou nos vampiros, nas esponjas e num terceiro elemento, que era? Falou nas esponjas, vampiros? Esponjas, vampiros e assédio... assédio espiritual. As esponjas, esponja energética, justamente nada mais é do que uma pessoa que não consegue, como este médico do São João, não consegue se libertar da energia que assimila. Portanto, vai carregando... De alguma forma tem que aprender. Existem pessoas, não sei se já ouviram falar disso, existem pessoas que pelo simples facto de estarem num ambiente onde existam muitas pessoas, como um centro comercial, ficam com a barriga inchada. Por exemplo, isso tem a ver com assimilação de energia. Pronto, é isso, aprende-se Eu conto uma história sobre uma pessoa que veio procurar esta formação justamente por isso. Ela estava, na visão dela, estava ótima, só que ela tinha este probleminha, ela queria aprender no caso dela, tinha a ver com o padrão respiratório. Ela tinha um padrão respiratório incompleto e superficial, ou seja, ela respirava do diafragma para cima. A energia quase que não circulava, quando um padrão respiratório completo deve acontecer a partir do umbigo. Não é assim que nós nascemos a respirar assim, depois com o tempo nós vamos perdendo essa capacidade. No caso dela foi fácil, ela contornar ou aprender a contornar. Ela simplesmente aprendeu a alongar a respiração dela. Existem outros casos que são mais complicados e não são tão simples assim, mas a formação tenta cobrir todos estes aspectos. Casos. E o assédio energético? O assédio é algo que acontece, o assédio espiritual é algo que acontece de uma única forma. Você só vai ser assediado espiritualmente, ou seja, ele acontece de uma única forma, através ou a partir
sintonia. O que eu quero dizer é, se você estiver com nuvens em cima da cabeça, você vai atrair uma determinada energia. Posso dar vários exemplos. Eu posso dar o exemplo da pessoa que fuma, por exemplo, e que sempre que acende um cigarro... Está mesmo com uma nuvem, não é? Ou não, para não ser muito negativo, né? Para não puxar por aí, a pessoa que fuma, ela quer queira, quer não, ela é assediada. O assédio aqui não está a falar de algo positivo ou negativo. Ela é assediada por uma consciência extrafísica que, quando estava encarnada, também fumava e se aproveita deste vício. Outro exemplo será um médico que imagina um cirurgião que, quando está a exercer a sua profissão, também será assediado por consciências que, quando estavam aqui entre os vivos, faziam o mesmo, também eram curadores, ou seja, ele vai ser ajudado, elucidado por curadores, vamos dizer assim, e é assédio na mesma. As pessoas levam o assédio, é negativo, mas no caso do médico não é uma ajuda, ele não vai ser ajudado, pronto, mas isto é assédio porque ele não está consciente da ajuda. Primeiro ele não pediu de forma consciente, e ele não tem consciência que naquele momento ele está, olha, coloca o bisturi mais para a direita ou mais para a esquerda. Ele não está consciente, portanto trata-se também de um assédio espiritual. Uma última questão para avançarmos. Uma vez que os exemplos do Denis são muitas vezes ligados à saúde e aos hospitais, aos profissionais de saúde, e eu lembrei-me se, por exemplo, o Reiki não pode ajudar doentes em cuidados paliativos? Sim, claro que sim. Até para a passagem ser mais suave, ser mais calma e ser mais em paz. Sem dúvida. É um bom complemento. É um bom complemento, sim. Ainda bem que há pouco disse que nós não podemos, vocês profissionais não podem ficar ali com tudo o que foi dito, porque senão um mês depois estariam a pedir ajuda psiquiátrica. Isto acontece, como é que vocês esvaziam o saco, Hugo? Eu pessoalmente, muitas vezes acontece-me isto, muitas vezes. Eu dou uma consulta e passado meia hora já esqueci a consulta. Já me aconteceu muitas vezes isto, eu limpo completamente a memória. Mas isso é de uma forma consciente ou inconsciente? Como é que se dá essa limpeza da memória? Eu acho que é uma forma inconsciente, porque assim eu de um momento para o outro digo, não me lembro da consulta, e muitas vezes clientes meus que chegam passado 6 meses, 7 meses, eu estive aqui, não se lembra, eu, não me lembro, que só depois da pessoa dizer, mas você disse-me isto assim, que eu normalmente até tenho cuidado de não mostrar essa minha fraqueza, digo sempre como é que tem estado, como é que as coisas têm corrido, e as pessoas dizem, pronto, estão a correr tudo bem, ou mal, depende da situação, mas depois eu aos pouco é que vou-me reavendo da memória, mas eu limpo a minha memória, não fico com nada, porque a minha consciência, não tenho consciência da situação, eu limpo. André, também acontece, portanto, esvazia... Sai completamente. É automático, isto é automatismo. Depois o corpo habitua-se ao processo. Pronto, o mapa astral é como um livro, depois nem que venha passado 2 ou 3 anos, eu vejo o mapa e recordo-me o que é que estava para ali a ver na altura. Mas é normal que a pessoa pergunte, olha, lembra-se do caso? Não, mas deixe-me ver primeiro, já passa tanta gente à nossa frente que era impossível conseguirmos ter noções de tudo que foi vivido naquela sessão, naquele período. Mas eu faço muito rápido, claro, peço sempre, a pessoa sai da minha beira, despeço-me sempre temos que passar sempre muito amor àquela pessoa, se nos procurou é porque veio em algum momento de aflição, mas também faço muito rápido, portanto, a saída do processo exatamente daquela energia, portanto, eu ajudei aquela pessoa, guiei no que pude, mas o processo foi feito, mas não há ali contacto mais nenhum, é o meu lado profissional ali a dar o melhor. A pessoa sai, vem à próxima, mas há sempre o desligar e há que fazer o corte e a outra pessoa também tem que fazer o mesmo. Se não passar 10 minutos já temos a senhora ao telefone, olha, sabe, lembrei-me de outra questão. Não, nós temos que saber e a outra pessoa também tem que saber fazer o desligar. Corte, não é? É importante. Senão, como o Denis dizia, quer dizer, passado um mês teriam que ter alguma ajuda. É importante que haja esse desligar. Sim, é importante que a pessoa entenda toda a informação que foi passada na consulta,
entender quais são as orientações que foram dadas, e porque nós estamos ali a dar o nosso trabalho e a pessoa está ali também a dar o contributo da consulta. E depois tem que saber gerir bem, é claro, porque assim, normalmente numa primeira consulta a pessoa vai bombardeada de informações. Por isso é que pedem sempre um bloquinho e uma caneta ao lado para ir apontando tudo que é necessário apontar. Mas a pessoa tem que, no fim, saber. Eu nunca controlo o tempo, não consigo, não faço isso a ninguém, mas faço consoante as necessidades que a pessoa precisa. É claro, não vou ficar ali 4 horas ou 5 horas, mas eu entendo que a pessoa tenha muita dúvida a tirar. Mas faço sempre com que a pessoa saia dali bem. Não fico com dúvidas. Isso é importante que aconteça. Também quando vamos quando vamos ao cabeleireiro ou vamos a qualquer lado, também gostamos de sair ali, portanto, sem dúvidas e satisfeitos. Satisfeitos, não é? E depois a pessoa vai direitinho embora e depois, passado 6 meses ou um ano, procuramos novamente com outras questões. E qual é o tempo médio de uma consulta? A minha consulta normalmente varia até 90 minutos, hora e meia. De 1 hora a hora e meia, depende de pessoa para pessoa. Também tem casos que demoram meia hora, mas o normal será 1 hora, hora e meia. Por aí. E depois o intervalo? De quê? De voltar? Sim, tivemos uma sessão, uma consulta hoje completa. Meio ano. Meio ano? Meio ano. Ok. O normal será meio ano. Que assim a pessoa tem, é assim, eu normalmente peço para a pessoa vir normalmente na altura do aniversário, que é a melhor altura para vir. Depois, passado meio ano, voltar outra vez. Sim. Ok, eu coloco essa questão, porque sempre nos colocam essa questão, não é? Olha, daqui a quanto tempo? E a gente diz, olha, pode ser mais ou menos daqui a 3 meses, eu acho que e a pessoa semana que vem está lá. Tenta dizer meio ano. Daqui a 3 meses a pessoa semana que vem, dali a 15 dias ela está de volta. Porque se calhar aconteceu algo ali pelo meio, pronto, mas a astrologia ela cobre... Não, porque ainda vai apanhar essa energia. Sim. Mas meio ano é suficiente. Para entender, senão ela vai ficar dependente de ti. Sim. Larga. Claro. E é verdade. É verdade. Portanto, meio ano... E há uma orientação, convém que as pessoas também não fiquem agarrados a vocês, não é? Sim. Eu no final da consulta dou sempre 3 datas importantes para aquele ano, para aquela pessoa ter calma e cuidado e atenção. Dou sempre 3 datas importantes e a pessoa toma nota exatamente desse período. Eu gosto de olhar nos olhos da pessoa e sentir que ela vai aliviada, de alguma maneira vai contente com o que aconteceu. Eu não consigo deixar a pessoa, nem vai acontecer, nem nunca aconteceu a pessoa sair dali com mais pânico. Não, impossível. Mesmo que seja daquelas pessoas que não se abrem, porque pode acontecer, nós temos há clientes para todos os feitios e personalidades. Há clientes que chegam ali e não abrem a boca para nada, não é? E nós, com o mapa astral, temos que ter a capacidade e noção de perceber onde é que está a fragilidade naquele momento, não é? E tentar ajudar. Por isso é que, lá está, a psicologia tem sempre a acompanhar a astrologia, porque nós temos que ser também um pouco psicólogos, não é? Para saber falar. Primeiro falar com muita calma, não é? Falar com muita atenção, levar aquele assunto como uma coisa sensível, um assunto, seja ele de que ramo for, temos que levar a nossa dádiva de poder contribuir para ajudar aquela pessoa a enfrentar aquela situação. E depois fazer com que haja ali a pessoa entender que tem ela que encontrar ferramentas suficientes para sair daquela prisão, daquele desafio. E as datas vão ser sempre importantes, que a pessoa vai entender quais são as datas mais favoráveis e menos favoráveis durante aquele meio ano ou durante um ano. As datas são sempre para um ano, de qualquer maneira, eventualmente se a pessoa volta ou não volta passado meio ano. Assim, há casos e casos, eu tenho casos que nem ponho essa questão novamente, olha, vou-te cá, não. Há casos que fecha a porta porque o assunto está encerrado, vai ser resolvido e não vai precisar voltar mais, ou pelo menos tão cedo com algum problema. Porque há pessoas que nunca na vida pensaram que iam bater à porta de um astrólogo. Mas há casos que eu tenho que dizer, olha, volto cá daqui a uns tempos. Mas normalmente não digo. A pessoa tem que ter consciência que pode voltar cá ou não voltar passado 6 meses. Tem a porta aberta sempre que quiser, claro.
É importante também, lá está, não ficar preso, dependente dessas... O mapa astral altera ou não? Não, o mapa astral... É sempre o mesmo? O nosso bilhete de identidade exterior é a nossa data de nascimento. Convém é saber exatamente que há pessoas que têm data de nascimento. Ainda ontem estive a fazer uma consulta via Skype à Suíça, de uma pessoa que pensava que nasceu uma hora e nasceu na hora completamente oposta. Isso pode acontecer, porque antigamente os registros de nascimento não eram completos, não eram precisos. As pessoas punham lá só 5 e a gente tinha que saber se dizia se era 5 da manhã ou 5 da tarde. Exatamente. Isso altera muito. Muito, completamente. Estamos a falar de uma volta de 180 graus ao mapa astral. Muda completamente o mapa. Portanto, o mapa astral é dos dados de nascimento, dia, mês, ano, hora e localidade. E todos os anos completamos com a Revolução Solar, com um mapa personalizado de ano a ano. Portanto, é o mapa mais completo, com mais informações mais concretas àquele ano. Portanto, vai alterando todos os anos, mas dependente desse tal... da Revolução Solar. Da Revolução Solar. Sim, há anos mais positivos, há anos menos bons, e a pessoa não tem vontade ou nem quer lá voltar, porque a coisa está a correr bem, porque é que ela vai lá voltar? Precisa lá voltar. Não é? Só que há anos com mais desafios e a pessoa precisa de uma orientação e lá vamos nós. E 2014 é um bom ano de Revolução Solar. Como é que está a Revolução Solar, André? Estamos mesmo a terminar. Assim, a pessoa, eu acho que aqui o trabalho é muito individual. O processo é muito particular, é muito de sermos capazes de nos conhecermos a nós próprios. Se não percebemos muito bem o nosso desafio individual, não vamos conseguir andar para a frente, muito dificilmente vamos conseguir ter olhos para conseguir ver o que é que vem em 2015, que é um ano muito de transformação, muito de transformação. Se a pessoa não fez o processo agora, em 2014, vai-se ver grego. Em 2015? Sim, vai-se ver grego em 2015. Portanto, este ano é um ano muito de desafio individual, é um processo muito de mudar, ou muda, é que não tem outra alternativa. Mas isso vai nos preparar para o ano que vem? Exatamente. Temos cada vez consciência em mudar exatamente o que é necessário na nossa vida este ano. Para o ano a coisa corre muito bem. Temos é que acreditar. Eu não acho muita piada quando as pessoas baixam as armas ou cruzam os braços e ficam à espera de melhores tempos. Eu acho que a pessoa tem que trabalhar também. Se está cá, tem que trabalhar, tem que fazer por estar cá, por melhorar a vida dessa pessoa. Mas se a pessoa tiver consciência de tudo, vai correr bem, claro que sim. Já nos estão aqui a pedir um terceiro mundo místico ao ouvido, aqui para nós continuarmos a falar sobre estes temas. Terminamos com esta mensagem muito positiva da Andrea, este ano de desafios, porque já tínhamos ouvido aqui o nosso Hugo a dizer que para ele este ano é mesmo um ano de transformação e de novos desafios, portanto isto condiz com aquilo que a Andrea fez aqui um bocadinho para aquilo que é 2014. Denis, maio, portanto, formação, certo? E ficamos à espera do... Dias 10 e 11 de maio. 10 e 11 de maio. Ainda vem aí, dentro de algumas semanas, mais um livro, o livro do manual e o CD Terapeutas de Reiki. Nós ficamos à espera destas novidades todas também. Felicidades aqui para a Andrea, porque este também é um mês muito importante para a nossa Andrea. Felicidades também para o Hugo. Ficamos à espera de um terceiro desafio para este mundo místico que corre sempre muito bem. Obrigada aos três mais uma vez. Obrigada a si, em especial, por nos ter feito companhia. Eu regresso de 2 a 8 dias, a partir das 14h30. Até lá, uma boa semana.